Dinheiro ainda é muito associado, principalmente falando de Brasil, tá? É cultural, a gente precisa levar esse contexto em consideração. Ainda é associado com algo ruim. Dinheiro ainda é associado com algo muito sujo, ainda é associado com algo corrupto, como se nós não pudéssemos ter o desejo e querer ter mais dinheiro. Isso não pode, isso é sinônimo de ganância. Então, a gente ainda tem essa mania, esse hábito de associar dinheiro com algo que não presta. E uma das questões que traz isso é a ausência de educação financeira. Os meus pais não tiveram educação financeira, provavelmente os seus também. Eu não tive educação financeira. Aqui no Brasil ainda é algo muito recente. A gente já tem algumas escolas que estão incluindo educação financeira na grade curricular, mas ainda é algo muito recente. Eu comecei a ter acesso à educação financeira, eu já morava aqui em São Paulo. Não tem muito tempo. E aí isso dificulta a gente trabalhar a nossa mentalidade em relação a dinheiro. E a psicologia, para completar, ela ainda é associada com filantropia. Ainda é associada com o trabalho social, com o trabalho voluntário, como se nós não pudéssemos cobrar pelo nosso serviço, né? Quem aí já ouviu falar sobre isso? Quando a gente cobra, o pessoal acha que não podíamos cobrar, que é muito feio a gente cobrar pelo nosso trabalho, que a gente deveria trabalhar de graça e fazer o bem para o universo sem cobrar por isso. Então, para completar, junta tudo isso e aí a gente acaba construindo a nossa péssima relação com o dinheiro. Mas, se a gente parar para pensar, e se você tem dificuldade com a questão financeira, com a relação com o dinheiro, você precisa parar para olhar para isso também, porque senão isso vai dificultar a construção da sua segurança profissional. Porque quando a gente para pensar, quando a gente para estudar sobre isso, para olhar para isso, a gente percebe que quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de valor. A gente está falando de alto valor, como que a gente se percebe. A gente está falando de valorização. Dinheiro não é só dinheiro. É até, inclusive, aquela coisa, eu não tenho dinheiro para isso. Provavelmente aquilo não é sua prioridade. Talvez dinheiro por si só não seja realmente a questão e não seja de fato o seu obstáculo para conseguir alcançar, para investir, por exemplo, numa capacitação, enfim. Então, a gente precisa começar a desconstruir que dinheiro não necessariamente é algo ruim, não é necessariamente algo corrupto, não é necessariamente algo antiético. Cobrar pelo seu serviço, pelo seu trabalho, não é antiético, não é nada disso, tá? Vai depender muito mais da forma como você se relaciona e como que você vai fazer tudo isso do que qualquer outra coisa. Mas, para a gente conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, a gente precisa começar a mudar algumas crenças que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Que isso geralmente vem bem antes da graduação de psicologia, tá? Tem muita coisa que a gente aprende na graduação, mas muita coisa a gente leva de bagagem para a nossa formação e depois de formada continua replicando algumas questões, alguns hábitos, alguns comportamentos. Com a relação com o dinheiro não é diferente. E a construção, olha só, olha essa bola de neve que legal. Se você investir na sua construção da segurança profissional, que vai envolver a sua relação com o dinheiro, você vai melhorar a sua autoestima profissional. A autoestima pessoal, profissional, de vida. Você vai começar a mudar a sua percepção em relação ao seu valor e ao valor do seu trabalho como psicóloga, do seu valor como psicólogo. Você vai começar a ter uma mudança em relação à consciência que você tem em relação ao dinheiro. Vai tornar mais fácil para você fazer uma apresentação de uma proposta de valor para as pessoas que procuram os seus serviços. Não sei nem se você já sabe o que é uma proposta de valor.
tem um pessoal que talvez nem saiba do que eu estou falando aqui. Então, toda vez que alguém procurar o seu serviço, provavelmente a pessoa vai chegar para você assim, Marcela, quanto é a sua sessão? Eu quero fazer psicoterapia com você. Se a Marcela falar de cara é tanto, vai diminuir e muito as chances dela conseguir fechar esse trabalho. Então, existe uma estratégia, um formato de apresentação do nosso trabalho, que a gente apresenta o valor do nosso serviço e, ao final, fala o preço, quanto que a pessoa vai precisar investir para isso. Então, existe uma forma da gente fazer isso. Se você investe na sua segurança profissional, trabalha as suas questões relacionadas a dinheiro, melhora a sua autoestima, melhora a sua percepção de valor em relação ao seu trabalho, você vai conseguir fazer essa apresentação da proposta de valor de uma forma muito mais tranquila e muito mais leve. E quando a pessoa falar assim, eu não posso nesse momento, ou até mesmo quando as pessoas falarem, está muito caro, que é muito comum as pessoas falarem isso, ou então, é um absurdo que você está cobrando, qualquer coisa nesse sentido, você não vai mais levar para o lado pessoal. Se você não trabalha a questão da sua relação com o dinheiro, no momento em que a pessoa fala assim, tá muito caro, é um absurdo, devia cobrar mais barato, cobrando desse jeito você nunca vai conseguir paciente. A gente leva para o lado pessoal. Eu mesma já levei muito. Fala, será que tá caro mesmo? Será que não tá valendo a pena pagar isso que eu tô cobrando? Quando eu sabia cobrar, né? Porque teve uma época que nem cobrar eu sabia. E aí, pronto, você já tem mais facilidade em apresentar a proposta de valor do seu trabalho para as pessoas que vão procurar pelos seus serviços. Você vai deixar de levar para o pessoal quando alguém te der um retorno desse, dizendo que está muito caro, que é um absurdo, que não sei o quê. Aí você vai começar a conseguir pensar na precificação justa para o seu trabalho. Se a gente trabalha cobrando recebendo algo que não é justo, que não é aquilo que a gente merece pelo nosso serviço, isso vai atrapalhar a qualidade técnica e ética do seu trabalho como psicóloga. Conseguindo definir uma precificação justa para você e para as pessoas que vão contratar o seu serviço, vai aumentar a qualidade técnica e ética do trabalho que você vai prestar. Consequentemente, os seus pacientes e os seus clientes vão ter melhores resultados. É uma bola de neve do bem, né? Deu para perceber? A quantidade de coisa que a gente pode conseguir conquistar e alcançar a partir da segurança profissional e dessa mudança de relação com o dinheiro. Nem sempre eu tive a facilidade que eu tenho hoje de cobrar pelo meu trabalho. Levava para o pessoal, não sabia precificar os meus serviços. Era algo muito difícil de tratar na minha própria análise. Imagina eu e o meu paciente. Já perdi muito paciente porque eu não sabia nem dizer para a pessoa, olha, a minha sessão custa tanto. E geralmente os pacientes que eu tinha essa dificuldade eram pessoas que tinham dificuldade de precificar. E elas falavam assim, quem sou eu para valorizar o seu trabalho? Não sou eu que tenho que definir o preço, é você que tem que me dizer quanto custa a sua sessão. E eu não sabia dizer. Eu ficava jogando a bola de volta para o paciente, aí o paciente jogava a bola para mim, jogava para ele. Parecia uma batata quente, sabe? Que ninguém queria ficar. Conclusão, o paciente ia embora, sumia, não voltava mais. E muita gente tem essa questão, principalmente no início, né? Quando o paciente some, a gente tem a mania de levar também para o pessoal como se a gente tivesse errado. E, independente da sua área de atuação, as pessoas podem aparecer, sumir e nunca mais voltar. E você não vai ter nada a ver com isso. Você não errou, você fez direitinho, você fez o seu trabalho. São outras questões que não têm nada a ver com você. Mas, às vezes, sim, às vezes os pacientes somem, os nossos clientes somem por um manejo errado da nossa parte. Porque a gente fez alguma coisa de errado, porque a gente fez alguma coisa no time errado. E a pessoa vai sumir e nunca mais voltar. A questão aí é você conseguir identificar quando que você fez alguma coisa que afastou aquela pessoa de contratar o seu serviço ou de continuar com você e quando não.
porque nem sempre é por um erro nosso. E a questão da precificação é uma questão muito importante. Se você souber cobrar demais, pode ser um problema. Se você cobrar de menos, pode ser um problema. Então, assim, relação com o dinheiro está diretamente relacionado com a nossa segurança profissional. Como eu tive problema com a autoestima a vida inteira, incluindo autoestima profissional, eu não sabia me valorizar como psicóloga, eu não sabia qual era o poder do meu trabalho, eu tinha dificuldade de falar sobre isso com os meus pacientes, imagina trabalhar essas questões no próprio processo de psicoterapia. Então, no momento da minha clínica, em que eu estava trabalhando por conta própria, não fazia a menor ideia de que aquilo era eu empreendendo, então não tinha visão de negócio do meu trabalho. E não conseguia cobrar. É sério, na época, eu não conseguia falar, olha, minha sessão é R$100 na época. Não conseguia fazer isso. Então, foi muito processo de realmente investir em segurança profissional. E hoje é completamente diferente. Eu consigo precificar os meus serviços, eu consigo fazer uma apresentação de uma proposta de valor quando as pessoas querem o meu trabalho. E quando as pessoas não fecham, eu não trago mais para o pessoal. Então, já é um alívio de saber, não, o que eu estou cobrando eu considero um preço muito justo pelo trabalho que eu entrego, pela quantidade de conteúdo que eu entrego, pelo valor do meu trabalho. Eu já sei o que é que eu preciso levar em consideração para chegar na precificação do meu trabalho como psicólogo, até mesmo, por exemplo, do método PMS. Mas isso foi um processo. Isso fez parte da construção da minha segurança profissional. E ainda faz parte da minha construção da segurança profissional. Porque isso não acaba nunca, tá? Na formação, infelizmente, não temos esta preparação. Não temos, Patrícia, mas lembra, não sei se você está chegando hoje, se você já me acompanhou em algumas outras lives, tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade. Mas se a gente for ficar focando na faculdade, no que a gente deixou de aprender, a gente vai deixar de investir na nossa segurança profissional. Nosso foco vai estar no lugar errado. Então, investe no hoje, daqui para frente. O que você pode fazer para melhorar a sua relação com o dinheiro? Para começar a cobrar pelo seu serviço? Agora. O que você consegue fazer agora? O que está no seu controle agora? Ok? E qual é o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa mudança de relacionamento com o dinheiro, com a questão do valor, com a questão de valorizar o nosso trabalho? Segurança profissional. Você precisa investir, isso precisa ser a sua prioridade número 0. Ah, Marina, mas as pessoas não valorizam o trabalho da psicóloga. A psicologia não é uma profissão valorizada no Brasil. Ou então, escuto muito. Ah, Marina, mas na minha cidade, se eu cobrar mais do que R$50 a hora, eu vou passar fome, porque ninguém vai cobrar. Ou então, onde eu trabalho, as pessoas cobram tanto, e eu não posso cobrar um valor diferente desse tanto, que pode ser 50, 70, 80, 90, 100. Enquanto vocês estiverem achando que o problema é do outro, que o problema é da faculdade, que o problema é dos outros profissionais que não conseguem valorizar o próprio trabalho, vocês vão continuar tendo os mesmos resultados e a mesma dificuldade. Se as pessoas estão falando para você, o preço que você está cobrando está caro, está um absurdo, é muito mais uma questão de posicionamento da sua parte. Você não está conseguindo, de alguma forma, se posicionar para mostrar para a pessoa que vale a pena esse investimento no seu serviço. Muito provavelmente essa dificuldade é por insegurança profissional. Então, ficar colocando essa culpa no outro e não investir na sua insegurança profissional, que é o que você pode fazer agora. Você pode modificar essas crenças em relação ao dinheiro, ao seu próprio valor, à sua própria carreira agora. É isso que você pode fazer. É isso que você pode mudar para começar a modificar essa relação com o dinheiro. Como que você pode, então, ou melhor, como que você não pode
fazer essa mudança. Deixar de investir na sua segurança profissional. Não adianta, por exemplo, você ficar estudando estratégias de venda. De vez em quando eu falo da importância da gente estudar sobre estratégia de venda. Não adianta você ficar só estudando estratégia de venda se você não vai ter segurança suficiente para aplicar o que você está aprendendo. É como se uma coisa puxasse a outra. Você investe na sua segurança profissional, melhora a autoestima, melhora a forma como você vai lidar com o seu trabalho, melhora a sua percepção de valor. Entendeu? Aí você consegue precificar o seu serviço, você consegue mostrar para as pessoas o seu valor. Então, sem segurança profissional, você pode estudar, fazer milhões de cursos de marketing, de venda, de tudo. Mas sem segurança profissional, você vai ter dificuldade de colocar tudo isso em prática. Próximo passo. E a gente vai falar um pouquinho de algumas crenças que talvez estejam limitando a tua relação com o dinheiro, até para você tentar identificar se alguma dessa faz parte dessa sua história ou não, tá? Tenha domínio do que você está fazendo. E esse passo a passo, gente, sem segurança profissional, a gente não consegue. Eu falo por experiência própria. Tenha domínio do que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, o que você está escolhendo fazer como psicóloga, vai ficar até difícil você conseguir explicar para a pessoa que quer contratar o seu serviço, o seu trabalho, o que você vai fazer, o que você vai desenvolver com ela, entende? Percebe isso? É fácil perceber ou para você ainda é muito, muito distante? Então, tenha domínio do que você está fazendo. Saiba muito bem qual é a sua modalidade de serviço, qual é o público-alvo que você pretende atender, com quanto tempo vai durar o seu atendimento. E não é só definir, o tempo do meu atendimento vai ser 50 minutos. Não é só isso. Qual é o exercício que eu tenho batido na tecla para você começar a colocar a sua autonomia em prática? Questionem tudo da prática profissional de vocês. Então, vou definir que o meu tempo de atendimento é 50 minutos, mas por que você está dizendo que o seu tempo de atendimento vai ser 50 minutos? Se você trabalha com psicoterapia, foi o que você aprendeu provavelmente na faculdade. Mas não é, o tempo do meu atendimento vai ser 50 minutos porque a faculdade falou que tem que ser assim. Não é assim. Você precisa saber justificar por que o tempo do seu atendimento é 50 minutos. Porque no momento em que aparecer alguma situação em que você precise estender o tempo do atendimento ou diminuir, se você está replicando esse tempo, esse tipo de psicoterapia, por exemplo, você não vai saber justificar o que você está fazendo. Então, se questionem sempre. Sempre, 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 sempre. Frequência do seu atendimento. Eu vou trabalhar com psicoterapia, vai ser uma vez na semana. Por quê? Por que você está trabalhando com uma vez na semana, 50 minutos? Você precisa, antes de qualquer coisa, entender como que isso funciona e por que precisa ser assim. Isso faz parte da sua segurança profissional. Quando a gente está muito insegura, a gente vai só replicar. Replica o que aprendeu na faculdade, vai saindo, vai fazendo, não sabe nem o que está fazendo, porque está deixando de fazer. Se você continuar replicando, você não vai se aproximar da segurança profissional. Muito pelo contrário, isso só vai te afastar. Então, saiam do automático. Saiba quais são... no marketing a gente fala muito de entregáveis, né? Mas fala o que você vai entregar para o seu paciente. Você sabe qual é o seu processo de trabalho, por exemplo, com a psicoterapia? Quais são os possíveis resultados? Como que se dá esse processo para o paciente? Quais são as ferramentas de trabalho que você vai utilizar para conseguir ofertar o seu serviço? Mesmo que você trabalhe no espaço físico. Você precisa saber quais são as suas ferramentas de trabalho. Quais são os investimentos que você precisa fazer?
E, por exemplo, não adianta você ter os melhores cursos, por exemplo, de estratégias de venda, de apresentação de proposta de valor, ter contato com tudo isso, se você não tiver segurança para aplicar isso na sua realidade de trabalho. Não vai fazer diferença, entende? Você não vai saber nem por onde começar a fazer. Então, você precisa ter um domínio disso. Não espera as coisas, primeiro paciente aparecer para você conseguir parar para fazer isso. Isso você já consegue começar a pensar, definir agora. Duvidar, você já pode ir fazendo essas perguntas e se respondendo. Coloca aí como se eu estivesse te perguntando. Qual é a modalidade de serviços que você vai oferecer? Bota como se fosse uma pergunta, depois vai se respondendo. Ah, eu vou trabalhar com psicoterapia e meu atendimento vai ser uma vez na semana por 50 minutos. Por quê? Aí você vai precisar saber responder por que você está trabalhando com essa frequência. O meu atendimento, por exemplo, individual, com orientação, consultoria, supervisão, com supervisão é 1h30. Não é 50 minutos. Mas eu sei por que é 1h30. Eu sei como justificar por que é 1h30. Tenha noção básica de planejamento e gestão. Não precisa, gente, fazer um curso. Não precisa fazer formação em administração. Fazer um curso livre. É coisa muito básica. Você precisa, por exemplo, saber tudo que vai entrar de grana e tudo que vai sair de grana. Então, quais são os seus custos fixos? Seus custos variáveis? Quanto que custa para você trabalhar? Quando você começa a fazer isso, a colocar isso no papel, você percebe o quanto você pode cobrar pelo seu serviço. Então, começa a definir os seus custos fixos e seus custos variáveis. O seu CRP é um custo. Se você vai trabalhar em casa, você tem luz, você tem internet, você tem computador. Ah, Marina, não tem um computador. Você tem um celular. Você vai precisar investir em aplicativo. Começa com o que você tem, tá? Não precisa ter o melhor computador da face do universo, não. Se você tem um celular com acesso à internet, você já pode começar a oferecer psicoterapia. Então, começa a pensar nos seus quanto que custa para você trabalhar. Computador, ferramenta, o tempo do seu atendimento, aluguel de sala, quanto que entra de grana, quanto que sai, o que é seu pessoa física e o que é do seu negócio. Aprende a dividir a grana, senão vai virar uma bagunça só. Você precisa saber o que é faturamento, o que é lucro. Isso é básico, básico. Logo menos, você vai precisar fazer uma reserva de emergência. Por exemplo, início de pandemia, quem tinha reserva de emergência conseguiu ficar provavelmente um tempo sem trabalhar. Quem não tinha essa folga. Eu aprendi a fazer reserva de emergência quando? 2000. Quando eu entrei no CRP, eu estava começando a ter acesso à educação financeira. Eu saí do CRP, eu ainda fiquei 1 ano sem me preocupar em trabalhar, porque eu tinha feito uma reserva de emergência para ficar quase 1 ano sem trabalhar. Se hoje você ficar sem paciente, quanto tempo você consegue continuar trabalhando? Você precisa ter esse tipo de pensamento, esse tipo de planejamento. Se você vai trabalhar por conta própria, você vai precisar fazer sua reserva de férias, pagamento dos seus impostos, INSS, o CRP, o imposto sobre o serviço, 13º, se você quiser tirar um 13º no final do ano. Quando você colocar tudo isso no papel, eu garanto para você, eu não sei quanto que vocês estão achando que vocês vão cobrar, levando em consideração que muita gente está no início. Quando vocês botarem tudo isso no papel, vocês vão falar, caramba, tá barato que eu estou pensando em comprar. Falei, impossível cobrar R$50 a minha hora de trabalho. O que é importante você saber?
Preço é diferente de valor. Eu até brinco, né, que a gente tem meio que essa chatice de psicólogo, que a gente tem que falar preço não é valor, e fala valor não é preço. Mas tem uma diferença e não é à toa que a gente faz essa distinção. Então, preço vai ser o quanto que a pessoa vai pagar pelo seu serviço. Ah, minha sessão é 190, a pessoa é o preço do seu serviço. Até por isso que as pessoas têm dificuldade de entender artigo 20 do Código de Ética. Quando a gente aparece lá, não podemos utilizar o valor como forma de propaganda. Ninguém sabe o que isso significa. Preço é o que a pessoa vai pagar pelo seu serviço. Valor é o valor que ela percebe. Quanto que o cliente acha que vale o seu trabalho. E são duas coisas bem diferentes, tá? Se as pessoas estão achando que você está cobrando muito, está caro, está um absurdo, é porque a percepção de valor do seu trabalho está lá embaixo. E se você não tiver segurança suficiente para olhar para isso e para modificar a forma como você está se posicionando dentro e fora das redes sociais, as pessoas vão ficar achando que é um absurdo, que é caro o que você está cobrando. E não é pessoal, viu? Porque a gente sempre vai querer cobrar mais barato. Eu tenho mudado muito, 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 muito a minha relação com o que é caro e com o que é barato em relação a serviço. Porque quando eu sento e coloco tudo isso no papel, eu falo, realmente, as pessoas não fazem a menor ideia do quanto a gente trabalha para cobrar X. E aí, hoje, se alguém fala para mim, ah, tá muito cara, teve uma única pessoa que teve coragem de falar para mim até hoje, eu tô achando muito caro a sua hora de supervisão. Eu respirei e falei, ela não faz a menor ideia do que ela está dizendo. Não levei para o pessoal. Se eu fosse insegura, era capaz de eu pensar, não, tá bom, eu vou te dar um desconto para não perder o cliente. E, gente, o cliente que cobra, que paga mal, ele vai te exigir qualidade e compromisso que nem o cliente que pague bem. Do mesmo jeito, o teu trabalho, o teu comprometimento, a qualidade do seu serviço vai ser a mesma. Mesmo que o cliente te pague mal, mesmo que você não consiga cobrar ainda um preço justo pelo seu trabalho. Outra forma que você tem de trabalhar essa segurança hoje, pesquisa de mercado. Qual é o tipo de serviço? Olha aí a importância desse passo a passo, que foi friamente calculado para vocês. Se você não sabe qual é a modalidade de serviço que você vai oferecer, se você não sabe qual é a realidade do público que você quer atender, como que você vai fazer a pesquisa de mercado para saber quanto que as pessoas estão cobrando? Pesquisa de mercado, sai pesquisando quanto que as pessoas estão cobrando na sua região, por exemplo, para supervisão, para psicoterapia, para consultoria, para um processo de avaliação psicológica, dependendo com que você quiser trabalhar. Faz uma pesquisa, quanto que as pessoas estão cobrando para atendimento online. Principal dúvida que chega para mim, Marina, eu tenho que cobrar o mesmo preço do atendimento online para atendimento presencial? Se você tivesse todos os seus gastos e os seus investimentos no papel, você nem estaria me fazendo essa pergunta. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Marina, eu vou cobrar o mesmo preço ou eu cobro um preço mais barato? Porque a pessoa acha que tem menos custo, menos gastos com atendimento online. Eu já sei que é uma pessoa que não está com foco na segurança profissional, ela está com foco nesses pequenos detalhes, nessas perguntas rápidas, sabe? Que a gente quer uma resposta rápida. Outro passo, você precisa trabalhar a sua mentalidade em relação a dinheiro. O que você pensa quando o assunto é dinheiro? Bota essa pergunta aí para você pensar e responder. Quais são as suas crenças em relação a dinheiro? E quais são as crenças que você tem hoje e que te afastam da segurança profissional? Que aí você já sabe que você vai precisar olhar para elas o mais rápido possível. Algumas crenças bem comuns quando a gente fala sobre isso. Eu não estou
pronta para cobrar mais pelo meu trabalho? Insegurança profissional. Eu preciso cobrar pouco para que alguém pague pelo meu trabalho. Eu preciso cobrar o que está todo mundo cobrando. Então, se está todo mundo cobrando na tua cidade R$ 50 a hora do seu... Gente, R$ 50, hoje em dia, não paga nem uma hora de trabalho nossa. Por que eu estou dizendo que você precisa saber exatamente qual é o fluxo do seu trabalho? Porque se você não colocar esse fluxo no papel, você vai achar que você está cobrando a hora de trabalho. Não é a hora de trabalho que a gente cobra, não só. Por exemplo, em psicoterapia, eu não vou falar em psicoterapia que eu já falei muito, vou falar do meu trabalho em supervisão. Meu atendimento em supervisão é 1h30 a 2, dependendo do caso. Mas geralmente é 1h30. Eu tenho 1h30 de atendimento com a psicóloga. Eu faço atendimento e orientações de acompanhamento pós-atendimento individual por e-mail. Então, tem psicóloga que me manda um e-mail, só para, sei lá, ela fez um documento psicológico e ela quer que eu avalie como ficou. Manda uma. Mas já tive psicólogas que ficou precisando de orientação minha a semana inteira. De um caso, que ela estava tão angustiada e tão insegura, ela passou acho que mais de uma semana me mandando e-mail pedindo orientação de como que ela precisava agir. Aí tem o meu conhecimento. Só de faculdade foram 5 anos. Só ano passado eu investi mais de R$ 60 mil em capacitação. Então tem o meu conhecimento. Eu levo em consideração que são raríssimas as pessoas que ensinam o que eu ensino. Até isso você precisa saber. E não é uma questão de modéstia, você precisa saber realmente da sua hora de trabalho, de quanto você vale, de quanto vale o esforço, tudo que você fez para estar aqui. Se você trabalha com psicoterapia, é a hora de atendimento, é o cuidado financeiro da tua empresa que você faz, é supervisão, é psicoterapia pessoal, são as orientações que são necessárias se o paciente te procurar além do atendimento. Então, se você está olhando única e exclusivamente para a sua hora de trabalho, que é 1 hora de atendimento, já está errado. R$ 50 hoje em dia para um trabalho de qualidade não paga nem a nossa hora de atendimento. Se você quer fazer um trabalho social, voluntário, cobrar um preço social, não tem problema nenhum. E eu ainda tenho muita gente que me procura achando que é antiético não cobrar. Não é uma questão de ser ético ou antiético. Porque você vai precisar levar em consideração a realidade das pessoas que você atende. Precisa ser justo para você e para o público que você atende. Eu cobrar R$ 50 para uma pessoa que pode pagar R$ 1.000 a sessão, tem a ver até com a forma como ela vai se implicar no próprio processo. Quem já ouviu essa história? Eu trabalhei em um período da minha vida em uma instituição em que tinha muito dinheiro rolando. E a gente cobrava no mínimo uns R$ 500 a sessão de psicoterapia. Só que nessa época eu ainda não tinha minha construção da segurança profissional. E eu não consegui cobrar R$ 500 a sessão. Por insegurança. E a pessoa podia pagar até mais do que R$ 500. Era um público que falava assim, R$ 500 está caro. E aí, em 3 horas, fazia uma compra de R$ 50 mil em roupa, em material de casa, em roupa de cama, em travesseiro. Então, até isso a gente precisa levar em consideração. Qual é o público, qual é a realidade? Porque se você cobra R$ 50 para uma pessoa que tem condições de pagar 500, ela não vai se comprometer com o próprio processo. Dinheiro não é só dinheiro, não é só de dinheiro que a gente está falando. E no nosso trabalho como psicóloga, isso tem um diferencial. E se você não está olhando para isso, você vai ter dificuldade em construir essa sua relação com o valor do seu trabalho. E isso é um sinal e um sintoma muito forte de insegurança profissional.
Outra coisa que muita gente acha que é ruim, que não pode, que pode estar limitando a sua forma de lidar com o dinheiro. Querer ou ter lucro é ruim. Se você não tem lucro, e salário não é lucro, faturamento não é lucro, se você não tem lucro, você não vai conseguir sustentar a sua prática profissional. Um negócio, para ter vida, ele precisa dar lucro. Tá? E aí você precisa saber o que é lucro, o que é faturamento, o que vai ser o seu salário. Outra forma que muita gente pensa: as pessoas que têm ou fazem muito dinheiro são desonestas, ou fazem coisas ilegais, ou são corruptas. Se você pensa assim, é até fácil de entender a dificuldade que você tem de precificar o seu trabalho. Mas percebe que tudo isso são sinais de segurança profissional. Quanto mais insegura a gente é, quanto mais a gente acredita nessas crenças, mais difícil vai ser você perceber o valor do seu trabalho e colocar tudo isso no papel. Só de você colocar no papel tudo que você investe, tudo que você vai fazer, tudo que você vai entregar, já vai te dar uma bela de uma visão de mais ou menos se está lembrando. E sem segurança profissional, gente, não vai conseguir cobrar um preço justo. Você vai ficar cobrando um preço muito abaixo daquilo que você poderia. Em algum momento, isso vai atrapalhar a qualidade do seu serviço. Por que é complicadíssimo a gente trabalhar por plano de saúde quando a questão é financeira? Muita gente fala de plano de saúde como se fosse o vilão da história, né? Não necessariamente. É possível, sim, fazer um trabalho com qualidade de forma ética por plano de saúde, desde que você faça isso por escolha. Se você está pensando em atender por plano de saúde porque você não tem outra opção, aí você vai estar indo pelo caminho errado. Existe outra opção. Tem plano de saúde que paga R$ 3 a sessão. Então, se você precisa lotar a sua agenda para ter um retorno financeiro considerado, para você conseguir pagar quanto você investe, isso vai afetar a sua escuta, a qualidade do seu trabalho. Como que você vai oferecer um trabalho de qualidade se você não está sendo valorizado? Não tem como. É uma questão de tempo você adoecer, é uma questão de tempo a qualidade do seu serviço cair. Aí você vai querer reduzir de 50 minutos para 30 minutos o seu atendimento, porque é muita gente, porque o plano paga pouco. Você vai ser prejudicado, as pessoas que você atende vai ser prejudicado. E você não vai fazer a menor ideia do que está de fato acontecendo, sabe? Não tem como a gente oferecer um serviço em psicologia, independente da sua área, com qualidade teórica, técnica e ética, sem segurança profissional. Não tem como. Realmente tenho que pensar a minha questão com o dinheiro. Que bom que você conseguiu identificar, Patrícia. E eu vou te esperar na Maratona PMS. Já está inscrita? Na Maratona PMS, você vai sair com um plano de ação para ser uma psicóloga mais segura. Muita gente pode não ter essa visão, mas ser uma psicóloga mais segura vai influenciar até no quanto que você vai conseguir cobrar pelo seu serviço. Então, se você ainda não está inscrita para participar da maratona, se inscreve agora. É uma vergonha pagar R$ 3, meu Deus, sem condições. Lu, o problema não é do plano de saúde, tá? O problema é de quem se submete a receber 3 horas. Se você quiser receber 3 horas para um atendimento social, isso vai ser bem diferente do que você receber R$ 3 de um plano de saúde. Não é o dinheiro.
A questão é segurança profissional. Porque se eu cobro, eu já falei, eu já recebi uma boneca feita numa garrafa de vidro de biscuit de pagamento. Não sei nem quanto que ela investiu para fazer aquela boneca e pagar o trabalho que a gente estava fazendo. E a gente fez um trabalho lindo. E esse foi o meu pagamento. Então, o problema não é ser R$3. O problema é a psicóloga não saber se posicionar de forma segura. Não é ter a segurança para. Esse é o problema. Que aí a psicóloga não sabe nem o que ela está fazendo, nem o que ela está cobrando, nem porquê, nem de onde, nem como, nem quando, nem nada. Então se inscreve para participar da maratona. Hashtag vem maratona. Hashtag vem maratona. Tá chegando! Se inscreve para participar da Maratona PMS 2021, que vai ser o meu evento 100% online, 100% gratuito e 100% ao vivo. Vai acontecer do dia 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Vamos ter aulas exclusivas, vamos ter plantões de dúvidas, material de apoio, comunidade no Facebook, muito conteúdo. E você vai sair uma psicóloga mais segura na Maratona PMS 2021. Para quem quiser dar continuidade na construção da segurança profissional pós-Maratona PMS 2020, também vai ter a oportunidade de ter o meu acompanhamento, a minha orientação. A gente vai trabalhar juntas a partir do dia 1º de fevereiro, que é quando eu vou abrir as inscrições para o método PMS, que é o meu curso online. A gente vai trabalhar muito juntas a sua construção da segurança profissional. Então, se inscreve agora. Link está na minha bio aqui do Instagram. Link está no bate-papo aqui do Facebook e do YouTube que o Gustavo liberou para vocês. É só clicar, cadastrar o seu e-mail, confirmar a sua inscrição. E amanhã, quinta-feira, estamos chegando na reta final dessa preparação para a maratona. Quinta-feira, às 13h08, nós temos mais um encontro marcado. E eu vou te mostrar tudo que você pode conquistar sendo uma psicóloga mais segura. Porque ainda tem gente que duvida disso. E eu quero te mostrar todas as oportunidades que você tem de ser uma psicóloga mais segura. O que é que você pode conquistar? E claro que ao final da nossa live de amanhã, eu vou te dar um passo a passo, com uma atividade mão na massa. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Se gostou da nossa live de hoje, o pessoal do Instagram já sabe, surra de coraçãozinho para eu saber. Isso ajuda também a gente na divulgação. Pessoal do Facebook e YouTube, surra de like para ajudar a gente na divulgação, para eu saber que vocês gostaram, se não gostaram. Muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite. E a gente se encontra amanhã, quinta-feira, às 13h08. E, se tem alguma dúvida que eu não respondi, corre nos meus stories, que tem caixinha lá, e eu estou respondendo o pessoal que está me mandando dúvida, tá? Aproveita as caixinhas, que elas nem sempre estão por aqui, mas eu tenho colocado nessas últimas 2 semanas quase que todo dia. Aproveita e manda sua dúvida por lá para a gente conversar melhor. Combinado? Grande beijo e eu espero vocês amanhã. Tchau!